A gente vai atualizando os dados aí para você do coronavírus. O Brasil tem um novo recorde de mortes registradas aí em 24 horas. Foram mais de 1.260 vítimas fatais. No estado de São Paulo, um total de 7.994 pessoas morreram pela doença até agora. E a Secretaria Estadual de Educação diz que as aulas serão retomadas da mesma forma como vem acontecendo com o comércio e como as outras atividades econômicas. A gente vai conversar agora ao vivo com a Daniela Salerno. Ela tem outras informações para a gente. Daniela, bom dia para você. Bom dia, Matheus, a você e a todos. Olha, falando principalmente de educação, que já há uma discussão aí aflorada nesse sentido, é importante a gente dizer que ainda não há nenhuma definição de quando e como isso vai acontecer. O que há, Matheus, são diversas discussões e reuniões lideradas pelo governo do estado nesse sentido. E por que é importante de colocar essas discussões? Porque essas discussões são lideradas principalmente por pessoas, por grupos, por técnicos de três áreas, não só da educação, como também da área da economia e da área da saúde. E aí, cada um tem uma visão sobre o assunto e há alguns pontos aí que ainda não se formam consenso. Por exemplo, a área da saúde gostaria que as aulas voltassem apenas quando São Paulo estivesse na fase verde, naquele faseamento aí, portanto, mais avançado no faseamento, na flexibilização do estado em relação à quarentena. E também aponta que os alunos, os menores alunos, aqueles pequenininhos de 0 a 5 anos, são, obviamente, as crianças que têm mais dificuldade em manter o distanciamento social. Já a equipe da área econômica diz que isso não é viável. A partir do momento que a gente tem uma pequena flexibilização na fase amarela, que inclusive a capital pode entrar nos próximos dias nessa fase, é necessário que essas crianças tenham onde ficar. Então, a área econômica defende que a retomada das escolas se dê já na fase amarela e que comece sim pelos menores, porque eles não vão ter os pais em casa. Então, essa discussão ainda está na mesa para ser definida nos próximos dias. E para vocês terem uma ideia, Matheus, foi colocada inclusive uma questão, a princípio a gente olhando parece fazer sentido, que é a comprovação de trabalho. Por exemplo, o pai do aluno deveria ter que comprovar, isso falando da rede estadual e da rede municipal, da rede pública de ensino, que eles precisam trabalhar fora de casa e por isso não poderia ficar com a criança dentro de casa. Parece fazer sentido a escola ser reaberta para esses pais que não podem ficar em casa, só que se você for pensar, Matheus, que na rede pública 60%, a grande maioria dessas famílias estão em situação de vulnerabilidade ou são pessoas autônomas, como que você vai conseguir a comprovação de trabalho dessas pessoas? Então, mais um ponto aí de discussão. Há dúvidas também, importante a gente colocar aqui, em relação aos professores, em relação aos funcionários. Falando só da rede municipal, Matheus, a prefeitura tem 70 mil professores e olha só, 9 mil, boa parte, tem mais de 60 anos, sem contar ali os profissionais que têm fatores de risco. Então, o que eles querem saber também? A partir de quando esses profissionais vão ser liberados a trabalhar? Será que vai ser na fase amarela? Será que já vai ter liberação na fase verde? Isso também é importante de se colocar. Qual que é o consenso até agora? Que a retomada vai ser, sim, gradual e não deve ser, Matheus, por uma parte de cada sala. Uma parte de uma sala fica em casa, uma parte da mesma sala volta para a escola. Não deve ser assim. O que se defende nessas reuniões é que isso seja feito por séries, ou seja, o 9º ano vai começar, o 3º ano vai começar, os pequenininhos vão começar, então a série inteira começa com certos protocolos de saúde, como distanciamento, principalmente de 1,5 metro, como limpeza de mãos, deixando calçados para fora da sala, com uma série de regras, mas sim por séries e não dentro da sala de aula. E aí a ideia é retomar gradualmente todos os alunos ao longo de um mês mais ou menos, tendo todos ali dentro da sala. Importante mencionar aqui, antes de terminar, que rede particular vai ter que seguir todos os protocolos de saúde, mas a princípio vão ter a liberdade de decidir qual série começa antes. E, Matheus, vamos colocar aqui também que o secretário de Saúde estadual, Rocieli Soares,
está internado por Covid-19. Havia aí uma expectativa de já ser apresentado o plano de educação nessa sexta-feira, que pode ser prorrogado para a próxima semana por conta da condição de saúde. E as últimas informações, atualizando os dados: mortos pela Covid-19 aqui em todo o país são 31.199, 555.383 casos confirmados até agora e 223.638 pacientes já se recuperaram do coronavírus. Matheus, com você. Daniela Salerno falou aí todas essas informações muito importantes para que as pessoas em casa possam saber os detalhes de como então vai ser essa volta às aulas, né? Entendeu aí como que vai acontecer, né? Então é importante, fica ligado aqui no Balanço Geral, a gente vai atualizando você a todo momento, tá bom? Daniela, obrigado, viu?